um prazer estar aqui essa noite, embora a correria aí por causa do trânsito, mas nosso intuito hoje aqui é trazer a convite aqui da Unifil, trocar uma ideia com vocês com relação ao mercado, um mercado novo que se abre aí, para o mercado imobiliário, para os corretores de imóveis, que é a avaliação de imóveis. E não só a avaliação na compra e venda, como outros nichos de mercado que a gente pode explorar. Então, a nossa intenção aqui com vocês essa noite é exatamente apresentar isso, tá? Rapidamente, eu vou me apresentar para vocês aqui. Meu nome é Rosalmir Moreira, eu sou engenheiro civil formado pela UEL em 1981, alguns não tinham nem nascido ainda, né? Sou especialista em avaliação e perícias de bens móveis e imóveis. É uma parceria na época que houve entre a Unifil e o IBRAP São Paulo. Nós fizemos essa pós-graduação. Tenho também um MBA em Gestão de Negócios da Construção Civil. Sou corretor de imóveis, Cresce 6167 e também bacharel em Direito. Na engenharia eu atuei já como empreiteiro de obra pública, fui presidente da Coab aqui em Londrina, diretor da área de engenharia por 8 anos. Também, como engenheiro, fui presidente da comissão de avaliação do município durante 5 anos. É uma comissão que existe para avaliar os imóveis que o município necessita para locação e também para desapropriação. Então, nós tivemos a honra de presidir essa comissão. E, atualmente, eu faço parte de uma comissão também, representando o Secov, que discute a planta de valores do município, já desde 2010. Nós estamos discutindo essa planta. Vocês que estão no mercado aí são sabedores aí da próxima sangria que nós vamos ter, né, com o novo IPTU que estão tentando passar na Câmara de Vereadores. Creiam vocês que vai ser de impacto mesmo, situações de mais de 100% de aumento de imposto aqui na cidade. Corretor de imóveis desde 1986, já tive imobiliária, hoje eu faço casas, Minha Casa Minha Vida, construo e revendo, e nas entidades eu sou vice-presidente do Cresce do Paraná, sou o conselheiro mais antigo, juntamente com o João Teodoro. Nós estamos em continuidade, não em idade, tá? Estou representando a cidade de Londrina desde 91, já tinha sido vice-presidente durante 9 anos do João Teodoro, depois retornei à diretoria agora como vice-presidente do Admar Pucci Júnior, que é o atual presidente. Meu companheiro Bacarim, que é presidente do Fincil, está aqui presente conosco, também é meu companheiro de diretoria lá no Cresce. Bacarim é vice-presidente de integração, ele é responsável pelo interior do estado do Paraná. Também sou diretor do Fincil e do Secov. Vocês sabem o que é Fincil e Secov, né? O Fincil é o sindicato dos corretores de imóveis, enquanto representa os corretores de imóveis, enquanto o Secov é o sindicato da habitação, representa condomínios e imobiliárias, seria o sindicato patronal, ok? Lá no Secov eu sou responsável pela área pedagógica mesmo, a área de cursos. Mas vamos lá. Isso só para vocês terem ideia de formação. Atualmente eu atuo também como perito judicial, eu tenho sido nomeado na vara de Rolândia e também em alguns processos como assistente técnico. Vamos falar de avaliação. Eu coloquei ali avaliação em perícia, porque a perícia também, a partir do momento que vocês tiverem o CNAE, né, estiverem cadastrados no Cadastro Nacional de Avaliadores, vocês se tornarão peritos também, né? Se tiverem feito o curso e tudo mais, né? Agora, de qualquer forma,
os engenheiros, já por formação, já são peritos na área, né? A aplicação de conceitos de forma superficial, sem embasamento técnico científico, é temeroso e, como consequência, causa danos imprevisíveis ao cliente, que compra e vende, e ao mercado de imóveis como um todo. O que acontece hoje? Estava acontecendo até pouco tempo atrás, agora um pouco menos, em função de algumas consequências. Nós do mercado imobiliário, e eu disse nós, sempre tivemos a mania de acabar avaliando imóvel por interesse. Ou o interesse de captar uma opção, forçado muitas vezes pelo imobiliarista que necessita da mercadoria para a sobrevivência, ou muitas vezes para não desagradar um cliente. A gente acabava sendo influenciado, isso acontece ainda hoje. Eu já tive situações na própria comissão de avaliação do município, de situações em que nós avaliamos, na época nós estávamos desapropriando a Rua Goiás. Nós tínhamos um imóvel que nós usávamos como paradigma. Era um imóvel que estava à venda naquela época, numa boa imobiliária de Londrina, num determinado valor. Fizemos a avaliação dos demais imóveis, logicamente usando diversos fatores, usando a técnica avaliatória que a norma manda, como manda o figurino, enfim. E, para nossa surpresa, a única questionamento que houve foi exatamente dos proprietários daquele imóvel. Tá? E nesse questionamento foi apresentado 3 avaliações. Essas avaliações eu não chamaria de avaliação, mas sim uma declaração de valor, vamos dizer assim. Mas lá estava escrita avaliação de imóvel, né? Nada mais era do que uma singela declaração do valor daquele imóvel. E, para surpresa nossa ainda, embora anunciando na internet e anunciando no próprio Folha de Londrina, a imobiliária que anunciava por determinado valor trazia esse valor 40% mais alto. Nós pedimos que fosse nos mostrado os cálculos, como se chegou àqueles valores, e até hoje nós estamos aguardando a resposta dessas 3 imobiliárias. Isso é um perigo. A sociedade hoje está muito bem informada. Nossos clientes estão muito bem informados e sabem principalmente de seus direitos. Uma avaliação mal feita pode fazer com aquele desejo de uma liquidez rápida do imóvel acabe não ocorrendo. Por quê? Se está acima do mercado, não vai vender. Estando acima do mercado e não vendendo, você vai causar um problema para aquele cliente. Porque normalmente quem põe um imóvel à venda, ele tem uma finalidade. Ou está precisando acertar uma conta no banco, uma separação litigiosa, uma mudança de cidade. Normalmente ele tem uma emergência, na maioria dos casos. E você, na ânsia de captar, fazendo a avaliação fora de mercado, o que vai ocorrer? Você vai causar um prejuízo a esse mercado, a esse cliente. E acaba trazendo prejuízo ao mercado como um todo. Porque, imagina um edifício de apartamentos residenciais. Você se coloca um apartamento, normalmente lá está valendo a faixa de 250 a 300 mil reais. De repente vem um maluco lá e avalia por 350, 400 mil. O que vai acontecer naquele prédio? Todo mundo vai querer 350, 400 conto, até porque o porteiro vai falar isso para todo mundo, né? Que é a fonte de informação, né? Infelizmente. Então, vejam a dificuldade do mercado. Agora há pouco eu falei do IPTU em Londrina. Aonde vocês acham que são tirados, é feita pesquisa para se chegar a uma planta de valores? É feita principalmente com as ofertas imobiliárias que existem hoje na internet e nos anúncios de jornais ou revistas, como é uma prática hoje. Então, vocês vejam a importância de uma avaliação bem feita. E vocês vão, na sequência aí da nossa exposição, verificar quais as consequências jurídicas também disso.
Sem querer assustá-los, apenas querendo que vocês fiquem atentos do porquê da qualificação. Hoje, a profissão de corretor de imóveis não é mais aquele picareta aproximador. Hoje nós temos uma responsabilidade muito séria perante a comunidade. Tá? Vocês vão perceber isso pelo Código de Defesa do Consumidor. Aplicação de conceitos de forma superficial, sem embasamento técnico-científico, é temeroso e, como consequência, causa danos imprevisíveis ao cliente que compra e vende, e ao mercado de imóveis. Muitas vezes, e a gente tem essa prática, infelizmente, no mercado imobiliário, liga-se num determinado local, determinado corretor, determinada profissional avaliador. Fulano, Joaquim, tem um terreno para vender lá no Acapulco. Qual o valor do metro quadrado? Lá no Acapulco é mais ou menos aí 250, se não for na avenida, R$250 metro quadrado. Mano. 250, legal. Beleza. Então o cara vai lá, 250 conto metro quadrado nesse bairro. Mas vocês foram lá ver o terreno? Você sabe se o terreno é em declive ou aclive? Se tem alguma boate do lado dele, uma serralheria, uma borracharia, sei lá, alguma situação desse tipo. A testada do terreno, as dimensões do terreno. Se esse terreno, de repente, ele tem um polígono regular, não é um terreno tudo quebrado. Então, esses valores se diferenciam. Não existe valor de metro quadrado genérico, é apenas a planta de valores. Porque a planta de valores não tem como pontuar cada terreno. Tá? Mas o profissional preparado, o profissional corretor de imóveis, ele tem que estar ciente de todos os fatores que valorizam ou desvalorizam determinado terreno. Eu falei em desvalorização, mas pode haver algum fator de valorização também. Tá? Algum fator de desvalorização. E por isso, antes de avaliar, tem que dar uma corridinha no terreno, conhecer, antes de falar besteira, né? As ferramentas e critérios apresentados servem para restringir a subjetividade da formação do valor de um bem. Mas só haverá isso se aliado ao bom senso do profissional, a prerrogativa mais importante na área de avaliação. E aqui, quem for do mercado, eu vou pedir um favor para vocês, pelo amor de Deus, se não tiverem certeza, não façam, tá? Por quê? Eu sou engenheiro civil, faço parte de uma câmara de avaliação do Clube de Engenharia de Londrina. A nossa legislação, vocês vão ver na sequência, não fala em opinar, não emitir um parecer ou emitir um laudo. Tá? Depois de muita briga dos dirigentes, e para isso que está aí o Bacarim lá no Cincil, estamos nós no Cresce, e essa briga foi comprada pelo sindicato, pelo conselho. Quando vocês pagam Cresce, vocês não estão... eu achava caro, e para que eu pago isso? Como quando pagava CREA também tinha a mesma ideia. Paga porque a gente vai brigar pelos interesses da classe. Então, depois de uma briga de anos e anos, dura, se conseguiu um mercado novo para os corretores de imóveis. Mas esse mercado só vai ficar conosco se a gente não fizer como nós fazíamos até pouco tempo atrás, avaliando de qualquer forma, sem nenhum critério. Nós precisamos ter critério, porque a legislação assim obriga. Não é porque o Rosalmir falou, não é porque o João, o Joaquim, o Júnior, o Bacarim falaram que são, porque eles são do sindicato, são chatos. Não, porque nossa obrigação é alertá-los, e nós estamos aqui para isso, tá? Pelo amor de Deus, vocês não imaginam, eu fiz parte do Instituto, da secção Paraná, do Instituto Brasileiro de Avaliação e Perícia de Engenharia. Vocês não sabem o que ocorreu houve uma perda de espaço muito grande. É um mercado muito bom esse mercado de avaliação. Para vocês terem ideia, o Júnior Pucci, agora, com o trabalho de um deputado, até de Cascavel, o deputado, o Paranhos. Não estou fazendo campanha para ele, não, tá? Nem ser o partido dele. O Paranhos, ele conseguiu um decreto do governo, já homologado há cerca de um ano, tornando os corretores de imóveis avaliadores oficiais do Estado,
quando não tiver a participação do engenheiro contratado pelo Estado, contratado concursado. Tá? Então vejam vocês o espaço que nós estamos conseguindo. Agora, a gente vai cair, nós estamos tentando Caixa Econômica, estamos tentando o Banco do Brasil. É um trabalho feito pela FENACE, pelo COFES, pelo Secov. Para chegar lá, os corretores fazendo de qualquer jeito, como ainda está acontecendo, nós não podemos perder esse mercado. É um mercado que a engenharia ainda absorve e tem muita gente se dedicando exclusivamente a isso. E é um mercado que é nosso. Por quê? Bom senso profissional. Quem conhece o mercado é o corretor de imóveis. O engenheiro, eu, quanto engenheiro, eu pesquiso o mercado. O mercado eu ligo para os meus amigos. Chico, aí na tua região, eu estou precisando avaliar um imóvel, quanto custa tal. O Chico, porque me conhece, me dá informação. Mas a partir de determinado momento, ele vai começar a cobrar por essa informação. Porque isso é uma informação privilegiada dele. Ele conhece o mercado, ele tem que se resguardar, ele tem que cuidar disso para vender a informação. Nós estamos num mundo hoje de conhecimento. Não é só ter. Precisa conhecer. Precisa ter sabedoria. Tá? E essas informações de mercado, quem negocia? Quem sabe o valor real, o preço que foi pago, é o corretor de imóveis, não é o engenheiro. O engenheiro tem outro problema. Eu sou das duas alas, tá? Mas eu gosto muito do mercado imobiliário. É uma atividade muito dinâmica. Todo dia é diferente. Você conhece diversas pessoas. É muito mais gostoso do que você ficar sentado numa cadeira fazendo qualquer serviço técnico. O engenheiro, quando faz uma obra, ele constrói um apartamento, vende. Então ele ganha na venda, né? Ganha uma vez, acabou, sai da obra e acabou. Aí só vem os pepinos que sobram, né? É um vício, problema de fissura, problema de infiltração, como tem a nossa parede aqui, uma laje que começou a trincar depois de 3, 4 anos, vai ele voltar na obra, consertar tudo isso. É um encanamento que não funciona, é uma luz que fica piscando quando acende, e vai lá o cara quebrar a cabeça. E o corretor? O corretor vai vender aquele apartamento N vezes, por 6%. Muitas vezes o engenheiro que produziu aquilo não ganhou esses 6% na produção, porque a carga tributária é muito alta. Vocês não imaginam. Vocês nossa, ele está cobrando quase 40% acima do CUB, 50%. Vocês não imaginam a carga tributária que incide sobre isso. Tá? Isso porque o governo incentiva a construção civil, né? Imagina se não incentivasse. Tá? Então, é uma profissão muito interessante, muito gostosa. O mercado imobiliário tem comportamento diferente dos demais mercados de bens. As distinções decorrem não só das características especiais dos imóveis, como também do próprio mercado imobiliário. Existem diversas fontes de divergências e desigualdade entre os imóveis. Por sua localização fixa, qualquer alteração no ambiente provoca modificação em seus valores. Alguns bens, eles têm por exemplo, essa cadeira, bem móvel, os fatores que vão, talvez, valorizar ou desvalorizá-la, serão os insumos que a compõem, né? Se houver algum problema de alta de ferro, madeira, tecido, etc., né? O imóvel são N fatores. Por exemplo, governamental. Alguém vai discordar de mim que esse programa Minha Casa Minha Vida supervalorizou todos os imóveis, inclusive para quem não tem nada a ver, a classe alta? Eu era, quando me apresentei, eu observei para vocês, eu era diretor da Coab, presidente da Coab, lá nós adquiríamos terrenos para a construção. Há 10 anos atrás, eu cheguei a pagar R$4.000 em terreno que hoje vale 60, 65. Tá? Isso em função do advento do programa Minha Casa Minha Vida. Injetou recursos na economia, recursos do FGTS, que tem um custo baixo para o governo, porque ele remunera mal o trabalhador. Esse custo baixo foi transferido por uma determinada camada da população, que pôde adquirir seu terreno, construir seu imóvel ou já captar esse imóvel já pronto com um juro bastante convidativo, né? Isso acabou, logicamente, por uma falta de oferta. Nós aqui em Londrina hoje, nós temos
poucos loteamentos, como há 6, 7 anos atrás, nós tínhamos uma periferia aí crescendo. Hoje, até por uma dificuldade conjuntural, nós temos um plano diretor aí que uma gestão já de 12 anos praticamente. Infelizmente a coisa não anda. Para vocês terem ideia, foi iniciado o plano diretor com um grupo gestor de 4 membros. Eu era um deles. Isso foi em 2004. Nossas primeiras reuniões no IPU. E praticamente nós estávamos com o trabalho pronto. Era só reunir a comunidade, iniciar os debates e mandar bala. Essas reuniões foram todas feitas, aí alguns fatores acabam influenciando e acabou não ocorrendo ainda a aprovação. Mas essa estagnação da cidade faz com que os imóveis também acabem se valorizando, né? Então são esses tipos de fatores que nós temos que estar atento. A valorização da Zona Leste com a Universidade Tecnológica, a Zona Norte na região do Catuaí Norte, uma região que estava região estagnada, um bairro estagnado, que de repente supervalorizou-se. Aquela região do Catuaí, a região do Guanabara, com os primeiros mercado Guanabara, com os condomínios ali da Palhano. Então, nós temos que estar atentos, são fatores que influenciam. Por exemplo, os imóveis da BR agora. Para quanto não foi um terreno ali na BR que está sendo duplicado? Os condomínios lá na região leste, para Biporã, quanto não está valorizando aquela área? Era uma área também estagnada, uma área de pedreira. Lá existiam várias pedreiras, né? E hoje estão se construindo imóveis. E quanto às divergências, desigualdade entre imóveis, a gente não precisa dizer isso para vocês, né? No mesmo edifício, apartamentos tipo, existem apartamentos com características diferentes em função principalmente de acabamento. Além da depreciação, né? Os imóveis estão sujeitos às influências dos governos, da economia local, regional, nacional e até global. E nós temos também uma influência forte aqui, talvez não tão sentida agora, mas ainda temos na nossa região da agricultura, né? Como se trata de um bem econômico, todas as modificações que provocam alterações de desejabilidade são refletidas em alterações de valor. Quer dizer, o desejo de determinada população de Londrina a Gleba Palhano, fez com que houvesse, então, uma valorização maior que no centro. Agora, já estão retornando, algumas famílias retornando para a área central. Então, o que está acontecendo? Imóveis que estavam sem velocidade, não vamos dizer em valorização, estavam sem velocidade de venda, estão agora sendo vendidos com mais facilidade. Em termos nacionais, a oferta de crédito, inflação, condução da economia, políticas fiscais, crescimento demográfico e a confiança no governo são fatores importantes nas flutuações de preço. Confiança do governo vai principalmente com os agentes produtores, né? Normas brasileiras e sua exigibilidade. A avaliação é uma técnica e, para que seja valorizada como um trabalho técnico, deve seguir os critérios, parâmetros e metodologias definidos em normas, onde estão as diretrizes que o técnico deve obedecer para o estudo, desenvolvimento de cálculos ou projeto e para a apresentação do resultado de seu trabalho. Elas são desenvolvidas e formuladas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT, que é o Fórum Nacional de Normalização. A técnica avaliatória ela é relativamente nova no Brasil. É uma ciência nova. Existem poucas publicações ainda. Para a área imobiliária, pouquíssimas. Para a área de engenharia, nós já temos algumas bíblias aí, sabe? Mais ou menos na década de... Isso iniciou-se mais ou menos em 1920, na cidade de São Paulo, principalmente com alguns estudos de alguns professores da Mackenzie e da própria Prefeitura de São Paulo. Mas a grande boom ocorreu mesmo na década de 60, quando iniciou-se a construção do metrô em São Paulo. E esses estudos que já vinham sendo feitos há 40, 50 anos foram aproveitados então.
O que ocorreu em São Paulo? As desapropriações acabaram, muitas delas, e é comum, acabam na justiça. Para quem não sabe, o legislador, o governo, eles têm preferência sobre as áreas. Então, se resolver desapropriar, desapropria na hora. Logicamente, dentro de um preço justo. Não pode ir lá desapropriar e pagar uma miséria, né? Então, tem que fazer a retribuição do valor, tem que fazer o pagamento de forma justa. Só que quando chegou isso na mão dos juízes, não havia parâmetros para o juiz se basear. Então ia muito do interesse de cada um. Uma ala, o interesse da prefeitura, do governo. Outra ala, o interesse do desapropriado. Então os técnicos mesmo estavam perdidos. Então houve essa necessidade de se normatizar. Então a partir de então, foi daí que nasceram então as normas específicas para avaliação. Tudo, praticamente tudo na nossa vida, nós somos móveis, automóveis, até mesmo roupa, obedecem normas brasileiras editadas pela BNT. Por exemplo, vamos na nossa área imobiliária. Nós temos uma planta do imóvel. Ela tem determinado tamanho. Esse tamanho são normas. Um papel. Você pegar uma folha de papel, nós temos uma folha de papel aqui, que por norma, a dimensão dela é definida como A4, certo? Aí, a partir daí, tem a A3, A2, A1 e A0. A A3 seria o dobro. A A4 seria a metade. Ok? Então, da mesma forma que quando você faz uma planta, você tem linhas diferentes numa planta. Linhas mais finas e linhas mais grossas. Essas linhas, elas também são especificadas por norma. E elas representam os setores de corte e de cota, de detalhamento. Tá? Então, tudo isso é especificado em norma. Por que essas normas? Porque um cara que fez uma planta, um profissional que fez uma planta lá no Rio Grande do Sul, aqui no Paraná, em Santa Catarina, e envia essa planta para o Amazonas, para o Pará, o profissional que manuseá-la lá nesses outros estados, eles vão ter a mesma leitura. Não vão ter dificuldade nenhuma. Tá? Além do serviço ao consumidor também, né? E, ó, gente, fora de norma, fora de especificação, é complicado você ler uma planta, até mesmo para um profissional. Você acaba se batendo, né? O que a pessoa quis dizer. A norma atual, ela tem o número 14653. Esse, anotem. A internet não é confiável para esse tipo de norma, porque às vezes tem alguma diferença, tá? Já vou avisando vocês. É constituída pelas seguintes partes, sobre o título geral de avaliação de bens. Então, se vocês pegarem, procurarem a norma 14653, o título dela será avaliação de bens. E ela é dividida em 7 partes, por enquanto, até agora. A primeira parte são os procedimentos gerais, que dão as orientações gerais sobre as avaliações. A segunda parte trata especificamente de imóveis urbanos, aí entra lotes, lotes e edificações, né? Imóveis rurais, na parte 3. Parte 4, empreendimentos. A parte 5, máquinas, equipamentos, instalações e bens industriais em geral. Máquinas e equipamentos, eu fui nomeado para, por exemplo, fazer a avaliação do imóvel que pertence ainda a Corol. Então, moinho, aquele moinho. Então, o moinho não é constituído apenas de terreno e edificação. Tem lá um moinho, que fiquei sabendo lá depois, que é um dos mais modernos da América Latina. Aqui na cidade de Rolândia e largado quase, jogado às traças.
E só que o meu conhecimento de moinho, do maquinário, é menos 100, numa escala de 1 a 20, menos 100. Então, o que me obrigou a fazer? Eu não ia dispor do trabalho. Contratei um engenheiro mecânico e fizemos a avaliação em conjunto, né? Então, seguindo as normas. Mas determinados maquinários eu tenho capacidade de avaliar em função de técnicas existentes e especificadas em norma. Recursos naturais e ambientais, que é uma norma nova, em função principalmente das áreas de preservação, né, reservas legais e etc., né? Que são áreas que aparentemente não têm valor nenhum, né? Você não pode construir, você é obrigado, ao contrário, você é obrigado a preservar uma área, uma APP, né? E o governo não deixa você fazer nada. São alguns absurdos da lei. Por exemplo, uma calçada na frente da tua casa. Pega a tua escritura do teu lote. Aonde está teu lote? Da divisa da calçada para dentro. Por que eu sou obrigado? Se eu não piso na minha calçada faz algum tempo, na minha casa. Por que eu sou obrigado a preservar? E se alguém torcer o pé, eu sou responsável? Aí eu ponho uma árvore, planto uma árvore para fazer uma sombra, porque gosto também da natureza. A árvore começa a expandir suas raízes, quebra a minha calçada e vem uma notificação para mim. Arrumar a calçada e não quebrar a árvore. Se eu matar a árvore, eu vou preso. Agora, se eu matar o fiscal que foi me notificar, tudo bem. Mas não posso matar a árvore. Bom. Patrimônio, parte 7, patrimônio históricos e artístico. Também nós temos imóveis tombados pelo patrimônio público. Então, Londrina, poucas situações ainda, mas já há essa preocupação de preservação. Mas em cidades mais antigas, muito. E como definir esses valores? Quem de vocês não teve algum questionamento, quem está no mercado há mais tempo, em relação a isso? Como que eu vou fazer para avaliar a Catedral de Londrina? O presidente do Conselho Federal, João Teodoro da Silva, ele sempre falava que nós somos donos de 6% da cidade. E realmente. Quem disse que um dia a catedral não vai à venda? Eu sou católico, tá? E daqueles praticantes mesmo. Mas vamos imaginar, de repente, por alguma situação ou outra, como avaliar o imóvel daquele? Né? Então, alguns imóveis nós temos dificuldade, então existem técnicas. Agora não vai me lá e chutar, não, porque pela localização aqui vai valer X. Pelo amor de Deus, chutômetro já passou dessa época. Patrimônio históricos e artísticos. Atribuição profissional. Vamos lá. A Lei 6.530, de 12 de maio de 1978, que regulamenta a profissão de corretor de imóveis, verifique-se que é de competência dele servir de intermediário na compra, venda, locação, permuta, podendo ainda, está grifado, opinar quanto à comercialização imobiliária. Tá? A lei nos permite opinar. Ela não permite avaliar. Aí vamos ao dicionário, vamos procurar o significado de opinar, avaliar, emitir laudo, emitir parecer. Especificamente na atuação dos corretores de imóveis, como profissionais legitimamente competentes para a realização de avaliações imobiliárias, sentença proferida pelo STJ, Supremo Tribunal de Justiça, assegura a atribuição em todo o território, ratificando a aptidão à prestação de mais esse serviço à comunidade. Ok? Então, como eu já disse no início, houve em Santa Catarina, foi onde iniciou-se o movimento. Os engenheiros questionaram as avaliações proferidas por alguns corretores. O CREA acionou a justiça. Isso chegou ao STJ, logicamente, a partir daí, a nível nacional, começou a ser um trabalho. E, então, já é transitado e julgado, decisão proferida, confesso e bancou, e nós estamos aptos, então, a proceder a avaliações imobiliárias seguindo as normas, não chutando ou achando, tá? Seguindo as normas. A nossa legislação é de 78.
A profissão de corretor ela mudou muito. Hoje nós temos curso superior de ciências imobiliárias. Nós temos os cursos de gestão imobiliária que tem como é que eu diria? Um status de graduação, embora não seja, né? Mas ela é acima do técnico, né? Então está na hora de mudar a legislação e atualizá-la, mas mudar uma lei no país é complicado. Então, mas você pode, o Conselho Federal, ele tem atribuição para emitir resoluções. Aí, a resolução COFES 1066/2007 é o respectivo ato normativo, estabelecem diretrizes para o funcionamento do Cadastro Nacional de Avaliadores Imobiliários e para a elaboração do parecer técnico de avaliação mercadológica. Chamo de KNAI, não sei porquê, porque se fosse para mim, KNAI tem que ter um Q na frente ou um K. Mas vamos lá. Virou KNAI e o parecer virou PITAM. Esse cadastro nacional, eu, como engenheiro, eu trabalhava, agora parei um pouquinho porque a remuneração estava um pouco baixa, procedia a avaliações para um determinado consórcio de imóveis, logicamente. E quando fui conversar, até eu era um consorciado de determinado grupo, fui contemplado, fui onerar um imóvel, fui apresentar um imóvel para garantia, apareceu lá um corretor. Aí eu, conversando lá, tá, o corretor meu amigo de infância, inclusive, falou, ó, o consórcio exige que você tenha cadastro no KNAI. Tá? Eu não tenho cadastro no KNAI, porque eu sou pós-graduado em engenharia, mas não posso, em avaliação de imóveis. Mas eu não tenho um curso específico. Eu vou ter que fazer um curso que eu mesmo dou aula, para mim poder tirar o KNAI, me cadastrar no KNAI. Segundo o advogado lá do conselho, nosso conselho, disse que até eu poderia. Mas a grande sacada da área imobiliária foi criar esse KNAI. Esse KNAI está tomando um tamanho que até gente que não tem nada a ver, pessoas físicas e jurídicas, estão exigindo KNAI. Eu fui fazer uma avaliação de uma área para a pessoa pretende fazer um loteamento e ele vai procurar recursos junto ao BNDES. Então ele precisava de uma avaliação. Fomos lá fazer a avaliação. Primeira pergunta ao advogado, você tem KNAI? Falei, de onde é que você tirou isso? Faz de conta que eu não sabia de nada. De onde você tirou isso? Eu, não, eu preciso de alguém com cadastro no KNAI. Falei, você sabe o que é o KNAI? Não sei que existe o tal do KNAI aí, mas você vê aonde chegou. Tá? Um advogado, uma cidade do interior, não sem menosprezo nenhum, que são cidades grandes, Sertanópolis, Bela Vista também, já tivemos situações lá da mesma forma, com a exigência do KNAI. Tá? Então, por isso que eu bato muito nessa tecla, e na última plenária do ano lá em Curitiba, do Cresce, eu pedi a palavra no final da plenária, que eu sou um dos últimos que fala por ser o vice-presidente, e bati muito forte na qualidade dos cursos de avaliação. A preocupação que nós temos com relação ao profissional avaliador que nós estamos formando. Aquele que continua emitindo opinião, com preguiça de procurar informações e preencher um laudo ou um parecer corretamente. E creem os senhores. E tem hora que dá preguiça mesmo, gente. Tem hora que... esse imóvel vale tanto, por que eu vou ficar pegando informação no mercado? Eu sei que ele vale isso. Então você acaba até por excesso de confiança, não seguindo os parâmetros que a própria resolução do Conselho nos manda efetuar. Tá? Essa resolução do Conselho, ela nos apresenta os parâmetros mínimos de como deve ser apresentado um parecer técnico. E também o parecer técnico, existe modelo, né? Já vem na própria lei, vem um modelo para que você possa, mas modelo que eu digo, vem os quesitos mínimos.
Tá? Se a gente for falar especificamente deles aqui, a gente levaria 2, 3 horas e não é esse o objetivo. Para quem for fazer um curso de avaliação, logicamente vai aprender com exemplos a preencher corretamente esse parecer. Tá? Vamos lá. A legislação. Além das regulamentações da ABNT, que apresentam diretrizes básicas, conceitos, terminologias, convenções, notações, critérios e procedimentos, terminologia. Muitas vezes a gente alguma palavra técnica, a gente não tem a perfeita tradução dela, o perfeito entendimento, ali na norma está especificado, tá? Então, amostragem, amostra, enfim. De responsabilidades profissionais legalmente habilitados, deve o mesmo reservar especial atenção à legislação e à jurisprudência, com especial atenção ao Código de Defesa do Consumidor, Código Civil, Código de Processo Civil e Código de Ética Profissional. Vocês vejam, só por cima aí, a quantos códigos a gente tem que estar atento. O brasileiro tem uma mania de exercer uma profissão sem estudá-la direito, né? Vamos dizer assim, qual a minha responsabilidade? Eu vou lá para ganhar dinheiro, né? Vou ganhar dinheiro. Então, mas engenharia você tem responsabilidade, se acontecer um acidente na tua obra, se acontecer uma queda e matar uma família depois embaixo do teu teto. Eu tenho colegas engenheiros de faculdade que tiveram que deixar a engenharia, deixaram de trabalhar e respondem processo criminal em função de ruína de edificação executada por eles. Tá? Sem a devida técnica, né? Porque o brasileiro ainda, infelizmente, tem o costume de aquele pedreiro é bom, ele fez a casa do meu pai e não caiu até hoje. O Código de Defesa do Consumidor, o CDC, a Lei 8.078/90, é no ordenamento jurídico brasileiro um conjunto de normas que visam a proteção aos direitos do consumidor, bem como disciplinar as relações e as responsabilidades entre o fornecedor, fabricante do produto ou prestador de serviço. A avaliação nada mais é do que a prestação de um serviço. Com o consumidor final, estabelecendo padrões de conduta, prazos e penalidades. Penalidades. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas, colocar no mercado de consumo qualquer produto ou serviço em desacordo com as normas expedidas pelos órgãos oficiais competentes ou, se normas específicas não existirem, pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, ABNT, ou outra entidade credenciada no Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial. Quem nunca foi ao PROCON, ou reclamar, ou como reclamado, tá? Sabem a situação constrangedora que isso é, tanto para um como para outro. Então, gente, não é o Rosalmir que está falando, é a lei que nos ensina, tá? É a lei que nos obriga, ok? E nós temos casos em São Paulo, tudo começa lá, né? Parece que a gente só fala em São Paulo, embora Santa Catarina que tenha nos trazido essa noite para cá, de pessoas que estão reclamando judicialmente de avaliações mal efetuadas. Nós já temos jurisprudência, hein? Já temos jurisprudência. A complexidade dos negócios e a necessidade de informação cada vez mais precisas aumentaram a importância da atuação do profissional envolvido nas transações imobiliárias. Estou com o pescoço aqui quase morto já. Tanto que o Código Civil, vigente a partir de 2003, concedeu atenção especial à corretagem. Eu fiz direito. Como perito judicial, me senti na obrigação de fazê-lo. Por quê? Você lê um processo, como leigo, é uma coisa. Você lê, depois de ter conhecimento de algumas leis, é outra coisa completamente diferente. Até para emitir o laudo. Eu trabalho muito com perícia, né, de engenharia. Então, alguns advogados acabam usando o meu laudo como sua petição. A Lei 10.406, é o Código Civil Brasileiro, é o conjunto de normas reguladoras dos direitos e obrigações
no âmbito privado relativo às pessoas, aos bens e suas relações. Então, negociações imobiliárias, herança, família, está tudo aí no Código Civil. Tá? Então é bom vocês, algumas situações, vocês se atualizarem por lá. O artigo 723 a 729. O corretor é obrigado a executar a mediação com a diligência e prudência que o negócio requer. Tá. Ah, mas eu estou negociando um negócio de só 100 mil reais. Então é mais importante do que um negócio de 3 milhões de reais. Não, muitas vezes o de 100 é muito mais importante que o de 3 milhões. Que o prejuízo para quem está comprando imóvel de 100 às vezes é maior que o prejuízo para quem está comprando de 3. Prestando ao cliente espontaneamente, todas as informações sobre o andamento dos negócios. Deve ainda, sob pena de responder por perdas e danos, é lei, responder por perdas e danos, prestar ao cliente todos os esclarecimentos que estiverem a seu alcance, acerca da segurança e risco do negócio, das alterações de valores e do mais que possa influir no resultado da incumbência. Se você sabe e não informa, você pode ser responsabilizado. Tem situações que você não sabe e não informa porque não sabe e é responsabilizado. E nós temos casos que vêm do Ministério Público para o Cresce e nós não trabalha nada para nós, né? Infelizmente, né, para o Bacarim. Nós estamos com cerca de 4 mil processos pendentes de situações de corretores de imóveis no Cresce. A maioria é exercício legal, atuação, mas tem uma boa parte que é por inabilidade do corretor. O artigo 186 é o mesmo do Código Civil, aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. São vários artigos que acabam envolvendo a área imobiliária. Aquele por ato ilícito, 186 e 187, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar por sua natureza risco ao direito dos outros. O valor de mercado é a quantia mais provável pela qual se negociaria voluntariamente e conscientemente um bem, numa data de referência, dentro das condições de mercado vigente. Tá? Então, aí sempre vem a pergunta, por quanto tempo vale sua avaliação? Aí você pode responder, enquanto o mercado não mudar. Então, nós temos que analisar as situações de forma que nós tenhamos uma negociação voluntária e consciente, que reflita o mercado naquele momento. É essa técnica de você descartar aquele imóvel que está num valor muito baixo ou muito alto, no curso se aprende. É aí que entra a inferência também, que é um dos fatores. As atividades preliminares para uma boa avaliação, definição do objetivo, logicamente, né? Se é valor de mercado, locação, entre outros, né? Uma opinião ali na compra e venda, orientação do cliente, né? Tanto para venda como para locação. Caracterização da sua finalidade, se venda, compra, permuta, alienação, desapropriação, doação, dação em pagamento, garantias, FIIs contábeis, seguro, arrematação, adjudicação e etc. Só no meu resumo, quantas situações apareceram. Necessidade de verificação de medidas, às vezes há necessidade sim, porque parte do imóvel muitas vezes pode não estar averbada, e o que não está averbado, e para algumas situações não tem nem valor. Para financiamento, alguns bancos não consideram valor não averbado, outros já consideram. Tá? Prazo para apresentação do laudo. Então, são atividades que você tem que se atentar inicialmente. Né? Alguns métodos avaliatórios que permitidos por norma são os métodos de direto dados do mercado, o evolutivo, capitalização de renda e de custos. O método comparativo direto de dados do mercado é um método que identifica o valor do bem por meio de tratamento técnico dos atributos dos elementos comparáveis, constituintes da amostra. Isso aí é um resumo da norma. Mas o que significa isso? Significa que você vai comparar, você vai avaliar um terreno, você vai procurar na macro-região terrenos
com as mesmas características do que você está avaliando. Se você achar tudo terreninho igual, bonitinho, com a mesma característica, tira a média, descarta os que estão divergentes e você já está com a avaliação pronta. E aponta na avaliação os dados que você captou. Agora, se você tem imóveis com características diferentes nessa amostragem, vamos lá, terreno de 360 metros quadrados. Qual é a dimensão do terreno de 360? 12 por 30, tá? Foi aquele exemplo que eu dei no início da aula. 12 por 30. Aí você vai lá no bairro e vai encontrar um terreno de 6 por 60. Você pode dizer que esse vale 200 e esse vale 200 reais o metro quadrado? Por quê? Porque ele tem uma característica principalmente de testada. Tem a profundidade também muito, muito grande, mas principalmente de testada muito pequena. O aproveitamento desse terreno aqui, não preciso nem, é bem menor do que esse aqui, tá? Então vocês vejam, isso sem contar outros fatores como topografia, etc. Tá? Esses tratamentos, nós chamamos de homogeneização, eles são efetuados através de uma técnica específica de norma. O método evolutivo é aquele baseado em modelo de estudo de viabilidade técnico-econômica para apropriação do valor do terreno, alicerçado no seu aproveitamento eficiente, mediante hipotético empreendimento imobiliário compatível com as características do imóvel e com as condições do mercado. Tenho certeza que o Chico Avaliador já levou para alguns de seus clientes um terreno e já apresentou para ele as possibilidades desse terreno. Ó, consegui uma área, aqui nós conseguimos ter um coeficiente de aproveitamento tal, uma taxa de ocupação Y, nós vamos conseguir colocar um edifício aqui com 9 pavimentos, com área aproximada de X por pavimento. O ideal aqui são apartamentos de 2 quartos, porque nós temos uma universidade perto aqui. Podemos pensar em 1 quarto também para atender esses estudantes que são temporários, né? Então você vai ter um custo desse terreno de X. Esses apartamentos serão vendidos por Y. Você vai custar para você fazer esse empreendimento X mais Y mais Z, e teu lucro vai ser 2 vezes X mais Y mais Z. Porque é a diferença do que você vai vender o apartamento pelo custo da produção. Então esse é o método evolutivo. Nós temos um método evolutivo que consiste na obtenção do valor do imóvel por meio do cálculo direto ou indireto dos valores do terreno e da construção, devendo ser consideradas as condições do mercado com o emprego do fator de comercialização. Isso nada mais é do que método evolutivo, você vai no conjunto habitacional, você precisa avaliar o terreno no conjunto habitacional. Quantas amostras você tem lá de terreno vazio? Normalmente nenhuma. Já ocorreu conosco. O fator de comercialização, gente, também se aprende durante o curso. Normalmente, você quando coloca um imóvel em exposição, você já joga um valorzinho extra para o chorinho. Tá? Então, isso varia conforme o mercado. Tem época que o mercado, você nem considera o fator de comercialização. Porque é tipo comércio no Paraguai. Quer, custa tanto. Não quer, cai fora. Né? Comércio lá do lado de lá da fronteira. Aqui não. Aqui o apartamento vale 530, você já oferece 470 para pagar os 500 que você quer pagar. Tá? Então, como você não tem a informação de preço, se tiver, ótimo, porque aí não entra o fator de comercialização. Você já tem um preço realizado. Aí é a melhor amostra que existe, né? Porque efetivamente que o negócio foi realizado. Tá? Então, esse é o fator de comercialização. Ele varia de 5% a 10%. Depende de cada mercado e depende de quem está avaliando. A avaliação não é uma técnica precisa, exata, como eu citei, mas método da capitalização da renda é aquele que o valor do imóvel ou suas partes constitutivas é obtido pela capitalização de sua renda líquida, real ou prevista, ou seja, identifica o valor do bem com base na capitalização presente da sua renda líquida prevista, considerando os cenários viáveis. Nada mais é do que o que nós temos hoje na locação de imóvel. Em torno de 0,4%, 0,5% ao mês. Método de custo,
utilizado para apuração do valor das benfeitorias existentes, obtido através do orçamento analítico ou de modelo que utilizam custos unitários de construção, divulgados por entidades credenciadas, no caso aqui em Londrina, o Sinduscom. Do montante calculado, corresponde ao custo de uma construção nova, é deduzido o valor correspondente à depreciação física do imóvel. Nós temos uma cartilha, normalmente usa-se até CPO, da editora Pini. Ela nos dá, para a engenharia, todo o custo da efetivação de diversos serviços, praticamente todos os serviços. Eu quero assentar esse piso aqui, estou com a laje pronta, mas não tenho cimentado. Então, até CPO me dá o custo para me fazer um cimentado, uma regularização de piso de cerca de 2 centímetros. Se eu precisar de 3, ela me dá. O que eu vou gastar de areia, cimento, se eu aditivar algum tipo de outro produto, o custo de pedreiro, a quantidade de água, o tempo de betoneira, o tempo de servente que eu vou gastar para fazer essa regularização. Eu vou assentar esse piso, o custo do piso, a argamassa de assentamento, o pedreiro, o servente e todos os demais profissionais envolvidos. Vou colocar o rodapé, vou lá no item rodapé. Então, isso é um orçamento analítico. Isso é um orçamento analítico. A composição de preço item por item. Ok? O corretor não está preparado para fazer isso. Né? Não tem essa técnica, pelo menos por enquanto. Mas nós temos uma referência que é o CUB. CUB é o custo unitário básico, divulgado todo mês pelo Sinduscom, para os diversos tipos de edificação. Tá? Nós temos vários padrões de acabamento e tipos de construção. Mas o CUB, gente, alertá-los, que é o custo unitário básico. Tá? Por exemplo, não entra elevador num prédio, não entra paisagismo, não entra muro numa residência, não entra calçada externa. Então, não entra custo de projeto. Então, custo extra não entra no CUB. Então, sempre tem que se jogar. O lucro do empreendedor não entra no CUB. Tá? Não entra no CUB, porque o profissional, a construtora, quando ela vai conceber um empreendimento, ela não faz por amor à sociedade, ao ser humano. Ela faz porque ela quer lucro, ela quer obter lucro. Vocês estão aqui reunidos hoje para tentar absorver lucro também, para ter um rendimento melhorado, um novo mercado, etc. Tá? Então, esse é o CUB que serve como referência. Ok? A depreciação do imóvel, depois de vários estudos, foi criada uma tabela de dois... na verdade, houve uma junção de duas tabelas de depreciação. Existem estudos que... um conceito de que a vida útil de um imóvel residencial é de 50 anos. Professor, mas a pirâmide do Egito já tem 5.000 anos e estão lá de pé. Né? Na atual conjuntura, imóvel normal, 50 anos. Tá? Então foi criada a tabela de Ross-Heideck. Através da aplicação dela, através do estado atual do imóvel, sua idade, porque o CUB é uma referência para imóvel novo. Você deprecia aquele imóvel e chega, então, a um valor final. Existe nisso aí também um conceito de valor da coisa feita, que é um conceito bastante discutível, que é um valor que se agrega, porque quando você utiliza o CUB, o imóvel ainda não está pronto. É como você comprar um apartamento na planta. Uma coisa é o valor na planta, outra coisa é o valor dele terminado. Esse é o valor da coisa feita, que serve também em função da referência do CUB para ser adotado com o imóvel pronto. Tá? Mas isso são conceitos que, inclusive, vai da técnica, vai de cada um. Professor, eu uso ou não uso? Vai chegar um momento que depois que você fez o curso, vai falar assim, te vira, cara. Vai você fazer teu negócio. O que você acha? Vale ou não vale? Pode dar uma orientação. Você vai ter orientação. Mas a partir daí você vai ter... Aí a avaliação de lotes urbanos se fará segundo uma técnica base. A técnica base de avaliação seria a vistoria do lote,
pesquisa de lotes similares para estabelecer o valor de comparação e homogeneização desses valores, foi a técnica que eu mostrei para vocês ali. Quer dizer, ou seja, fazer ajustes para tornar mais similares possível os imóveis pesquisados. Você vai avaliar um terreno no Acapulco, você vai procurar primeiro só no Acapulco. Não achou? Vamos num bairro semelhante. Não achou em lugar nenhum? Vá na planta de valores, faz a regrinha de 3. Então são técnicas que você aprende também com a experiência e com o dia a dia da avaliação. E quando você está aprendendo a avaliar, alguns fatores de ajuste você vai ter que considerar, que são eles: fator oferta, fator profundidade do terreno, fator testada, fator topografia, fator esquina, fator forma, fator localização, forma de pagamento, muitas vezes que você acaba pegando uma amostra, um imóvel parcelado, atualização do valor, serviços públicos, às vezes não tem asfalto na frente da tua casa, né? Ou não tem, agora tem tudo, né? Rede de esgoto, pode desvalorizar um pouco. Quanto vai desvalorizar? 2, 3, 4, 10, 20, 50%? Tá? Então, essa técnica, esses índices de desvalorização ou valorização, você vai deixar de chutar. Avaliação de edificação, são necessários alguns conhecimentos básicos, como desenho arquitetônico, construção, custo, qualidade de materiais empregados na edificação, cálculo de áreas, padrão de construção e orçamento. Vocês vão, para avaliar uma edificação, primeiramente, vocês vão precisar saber a diferença entre uma casa e um apartamento. Tá? Descoberta a diferença, aí vocês partem para as dimensões. A construção, se é um padrão baixo, padrão alto. Tá? Diferenciar um sobrado de uma casa sobradada, uma casa terra de um sobrado. Tá? Um imóvel comercial de um residencial, um barracão de um imóvel popular. Certo? Porque aí, com esses conceitos vocês vão chegar ao custo unitário básico. E eu acredito que todos aqui saibam essas diferenças. Né? Qualidade do material empregado para saber o padrão construtivo. Tá? Aqui, o que está dito aí, o CUB também tem norma lá, a NBR 12721. É ela que o Sinduscom, quando divulga o CUB, ele faz com base nessa norma aí, tá? Depreciação perda de valor, de parte do valor de uma edificação devido ao uso, deterioração física ou obsoletismo, né? A depreciação pode ser física ou funcional. Tá? Obsoletismo, por exemplo, hoje nós temos situações de parte elétrica. Antigamente nós tínhamos uma tomada e um interruptor numa casa, né? Hoje todo mundo num quarto quer ar-condicionado, tem computador, tem celular para carregar, tem televisão nos quartos, coisa que antigamente era só na sala, aparelho de som, etc. Então acaba tornando-se o imóvel acaba se tornando obsoleto em função disso. Né? Vamos entrar finalmente em perícias judiciais, que é um mercado também que está se abrindo bastante. Me mandaram um e-mail me perguntando como que essa pessoa tinha feito o curso conosco, como que ele se tornava um perito judicial. Você só se torna um perito judicial a partir do momento que o juiz te convide para ser o perito de determinado processo. Até então você é um perito, você está tentando ser um perito judicial. Enquanto não tiver um processo na tua mão, você não é um perito judicial. E quando acabar o processo, também deixou de ser. Tá? Vai de corretor de imóveis. Como é que angaria o imóvel? Senta lá no escritório, abre o jornal, lê as notícias do Corinthians, do Londrina, né? Espera o telefone tocar, aí angariou o imóvel. Oh, coisa boa, né? Não, ele joga um verniz e vai para a rua, né? Nem que seja para ficar lá no calçadão batendo papo e dar retorno, hein? Vai bater uma bolinha, não fica no escritório, vai jogar conversa fora com alguém, vai na turma do baralho, faz o que faz, mas tem que sair do escritório e se identificar como corretor. Mesma coisa para ser o perito judicial. Prepara-se um currículo,
vai lá no cartório, se apresenta lá para o primeiro que te atender. Eu gostaria de apresentar meu currículo, eu sou avaliador, sou perito avaliador. Gostaria de apresentar deixar aqui meu currículo para o juiz. Se possível, eu gostaria de trocar uma ideia com ele, que ele gostaria de me apresentar pessoalmente. Se você não se apresentar pessoalmente, provavelmente você jamais será chamado. Tá? Então é bom um bate-papo. Isso ocorre à tarde no fórum? Que o fórum só funciona do meio-dia às 5? Não, de manhã. À tarde ele está em audiência. À tarde ele pode estar puto da vida, porque tem um monte de coisa para resolver e você está atrapalhando ele. Tá? De manhã você vai lá para ele dar uma refrescadinha, se ele puder ele te atende, né? Aí ele dá uma... E também a conhecimento, né? Participar de entidades, as entidades você acaba conhecendo pessoas, e as pessoas acabam te levando te indicando para aquele serviço. O Clube de Engenharia tem um cadastro para peritos. Então, o pessoal vai ligando, eles vão seguindo e vão enviando. Tá? O KNAI está na internet. Algumas entidades consultam o KNAI, mas você tem que ter sorte. Provavelmente os primeiros a serem chamados vão ser o da letra A. Né? O Adalto, o Obdúlio, né? O Arão, né? Os primeiros lá da lista. Rosalmir, né? Nem pensar. Né? Marcos, então, porque está no meio também, pior ainda. Tem nem que começa de cima e outro começa por baixo. Né? Então, né, Marcos? Tá, gente? Então, mas as entidades também prestam serviço nesse sentido, né? Com indicações. Indicado, para você se manter, trabalhe corretamente. Trabalhe prestando um bom serviço, prestando todas as informações possíveis. Em uma demanda judicial, as partes envolvidas estão a priori convictas que têm razão. As duas partes. Normalmente tem o réu e o autor. E o objeto do processo é dar razão ou ganho a quem realmente tem razão. Com essa tarefa, o julgador, o magistrado, possui conhecimento dos dispositivos legais a serem aplicados. Porém, em determinadas situações, torna-se necessária a produção de provas. Tá? O juiz não entende tudo, gente. Imagina, o juiz teria que ser médico, engenheiro, corretor, psicólogo, economista, contador. O que mais? Mais alguma coisa? Mecânico, né? Leiloeiro, tinha que ser tudo aí na vida. Tinha que ter conhecimento, não tem jeito. Então, ele comumente utiliza-se de auxiliares. Esses auxiliares são os peritos. Ok? As perícias efetuadas por experts ou especializados em cada matéria ocorrem todas as vezes que o juiz considerar necessária a sua realização para provar fatos, começando dessa forma elementos que possibilitem melhor decisão. No caso da avaliação, se vocês perceberem, pode haver 3 peritos no mesmo processo, no mínimo. Às vezes até mais. Eu estou numa ação, você vê, eu fui nomeado perito agora, ação de 91. O que ocorreu? Em Rolândia. Alguém falou de Rolândia. O que ocorreu em Rolândia? O sujeito, a prefeitura, o cara não pagou IPTU, a prefeitura tentou localizar a pessoa, tinha mudado de Rolândia, a prefeitura fez um edital, só que no edital colocou o nome do cara errado. Não apareceu o cara, porque o nome dele estava errado. Tá? A prefeitura leiloou o terreno foi vendido, o sujeito comprou, escriturou, fim de conversa. 10, 15 anos depois, o proprietário resolveu reclamar. Porque, na verdade, o proprietário tinha morrido, os herdeiros resolveram reclamar. Nisso, o terreno já tinha vendido para outras 3 pessoas e tinha um inquilino dentro dele. Tá? Então, envolveu 5 partes e a prefeitura. E o cartório de registro. O cartório de registro era de Londrina. Depois passou para Rolândia. Então, vejam a quantidade de partes. Nós fomos nomeados para avaliar o terreno, a área. Hoje tem edificação. Então, vai ter assistente técnico de praticamente todas as partes, né, para questionar os nossos serviços, se houver alguma falha. Né? Então, você não precisa trabalhar apenas como perito. Num processo, você pode trabalhar como assistente técnico também. Então, veja o universo
de trabalho que você pode ter. E quem traz o assistente técnico são as partes. Normalmente o advogado é que indica. E vão lá vocês, com os amigos advogados que vocês possuem, procurar indicações. Tá? Eu tenho curso, eu tenho KNAI, está aqui, eu faço parte, fiz vários cursos de atualizações aqui, ali, lá. Tá? Se você puder me indicar para avaliação, não se meta em perícia, vocês não são peritos de engenharia. Vocês não vão lá dizer que a trinca é porque está trincado. Né? A parede trabalhou. Não. Quando uma perícia, trabalhou por quê? Tá? Vem quesitos, você tem que responder alguns questionamentos. Normalmente os advogados, logicamente, eles estão brigando no processo. Isso é um processo porque não houve mais um consenso entre as partes. Está havendo um atrito. Então você vai fazer parte desse atrito. Como perito judicial, você é neutro. Você está representando o juiz, você vai ser neutro. Vai passar todas as informações necessárias para o juiz. Como assistente técnico, você não é tão neutro assim. Você tem que trabalhar dentro de uma ética. Mas você já tem interesse para preservar que é do teu cliente. Os trabalhos periciais, provas, o profissional poderá estar sob duas situações. Como perito, como já disse, nomeado pelo juiz, ou como assistente técnico, apenas como fornecendo elementos técnicos e subsídios para que o magistrado decida e auxiliar também o perito. E influenciar também. O Código de Processo Civil, ele normatiza toda a atividade dentro do processual, dentro do fórum, e como o advogado deve agir, como ele deve apresentar suas petições, quais os prazos e tudo mais. Enfim, a rotina dos tribunais. Tá? Então, no CPC, desculpa, eu falei CPC, o artigo 145 diz que, quando a prova do fato depender de conhecimento técnico ou científico, o juiz será assistido por perito, segundo o disposto no artigo 421. Os peritos comprovarão sua especialidade na matéria, sobre o que deverão opinar, mediante certidão do órgão profissional em que estiver inscrito. O CREF não vai dar uma certidão para você porque vocês fizeram um curso de avaliação lá na esquina. Eles vão te dar uma certidão do KNAI. Tá? Vão lhe dar uma certidão do KNAI. Artigo 145, parágrafo 2º. Tá? A gente põe, o engenheiro apresenta uma ART, o corretor, um selo. Tá? Um selo. Que a resolução traz toda a forma de como é fornecido esse selo. Tá? Artigo 147. O perito que por dolo ou culpa prestar informações inverídicas responderá pelos prejuízos que causar a parte, ficará inabilitado por 2 anos a funcionar em outras perícias e incorrerá na sanção que a lei penal estabeleceu.